Era uma noite seca e estrelada em Pedra do Fogo, um vilarejo cravado no sertão do Rio Grande do Norte, onde o chão rachado pelo sol exalava um calor que persistia mesmo após o pôr do sol, misturado ao cheiro de poeira e cactos que pontuavam a paisagem árida. A lua cheia reinava absoluta no céu, um círculo branco e brilhante que lançava uma luz fria sobre as casinhas de taipa, alinhadas ao longo de uma única rua de terra. Os currais de varas secas onde cabras magras baliam inquietas, e os serrotes baixos que cercavam o povoado como sentinelas silenciosas. O som dos grilos e do vento soprando entre os mandacaros era constante, mas naquela noite carregava um tom diferente, quase um lamento que os moradores preferiam atribuir à imaginação. O ano era 1969, e Pedra do Fogo, com suas lamparinas de querosene piscando nas janelas e um rádio a válvula que chiava notícias velhas na casa do prefeito, vivia num tempo que parecia alheio ao mundo lá fora. As histórias de assombração eram o pão de cada dia, contadas embaixo de um juazeiro torto enquanto o fogo crepitava. Mas naquela noite, o sussurro que corria entre os terreiros era sobre o lobisomem da Caatinga, uma lenda que os mais velhos temiam mais do que seca ou fome. Seu Otávio, um vaqueiro aposentado de pele curtida como couro e olhos pequenos que pareciam sempre semicerrados, estava na varanda de sua casa, balançando-se numa cadeira de palha, enquanto fumava um cigarro de palha que ele mesmo enrolara. O cheiro do fumo misturava-se ao ar quente, e o ranger da cadeira era o único som que quebrava o silêncio da noite, até que um barulho o fez parar. Um estalo seco, como um galho de jurema quebrando sob um peso que não pertencia a um bicho. Pequeno. Ele apagou o cigarro com os dedos calejados, levantou-se com o corpo rígido de quem já carregara muito sol nas costas e pegou uma lanterna de metal que guardava na mesa ao lado. O feixe de luz cortou a escuridão, iluminando o quintal de terra batida e os cactos que cresciam tortos perto da cerca. Mas então ele viu algo que fez seu sangue gelar. Uma sombra longa e encurvada, movendo-se entre os serrotes, acompanhada por um par de olhos azuis que brilhavam como safiras na noite. Não era lobo-guará, nem cachorro selvagem. Era algo maior, algo errado. Santo Deus me guarde, murmurou ele, correndo para dentro e pegando o facão que usava para cortar lenha, o coração batendo como tambor enquanto trancava a porta, com uma tranca de madeira. A história do lobisomem da Caatinga vinha de tempos imemoriais, antes mesmo de Pedra do Fogo ter nome ou igreja. Os mais velhos contavam que tudo começou com um homem chamado Inácio Ferro, um cangaceiro que apareceu no sertão por volta de 1890, fugido das volantes e das matas do Ceará. Inácio era um sujeito de estatura mediana, mas forte como um boi, com uma barba rala e olhos azuis que pareciam cortar quem o encarasse. Carregava um rifle de repetição e uma fama de crueldade que fazia até os cabras mais valentes baixarem a cabeça. Diziam que ele desertara do bando de um capitão famoso após um massacre numa fazenda, um crime tão brutal que os próprios cangaceiros o expulsaram, sussurrando que ele tinha pacto com o Coisa Ruim. Inácio se escondeu numa furna entre os serrotes de Pedra do Fogo, uma caverna estreita cercada de espinhos e pedras quentes, onde poucos se atreviam a ir. Logo, coisas estranhas começaram a acontecer. Rebanhos inteiros sumiam, deixando apenas ossos espalhados na Caatinga. Pegadas largas com garras que marcavam a terra seca como ferro em brasa apareciam ao redor da furna nas noites de lua cheia, e um uivo rouco, mais humano do que animal, ecoava pelos serrotes, gelando o sangue de quem o ouvia. Certa vez, um grupo de vaqueiros resolveu dar um fim àquilo. Liderados por João do Gado, um homem de pele escura e chapéu de couro que conhecia cada canto do sertão. Eles subiram os serrotes com rifles, facões e uma rede de pesca reforçada, pensando em capturar o que quer que fosse. Era uma tarde de céu claro, o sol castigando as pedras e fazendo o ar tremular. Mas quando chegaram à furna, encontraram apenas silêncio. A entrada da caverna estava aberta, exalando um cheiro de enxofre e carne seca.
e no chão havia marcas de unhas que desciam para a escuridão. Antes que pudessem entrar, um rosnado subiu da furna, seguido por um vulto que saltou sobre eles. Uma criatura de pelo grisalho e empoeirado, olhos azuis brilhando como relâmpagos, e dentes que reluziam como facas tortas. 2 vaqueiros caíram. Na hora, o pescoço rasgado por garras que cortavam como aço, enquanto João atirou e acertou a coisa no flanco. Mas ela apenas uivou e desapareceu entre os cactos, deixando um rastro de sangue negro que evaporou ao sol. Desde então, ninguém mais duvidava. O lobisomem da Caatinga era real, e Inácio Ferro, ou o que restava dele, era seu nome preso na terra. Naquela noite de 1969, o lobisomem parecia mais inquieto do que nunca. Mariazinha, uma menina de 13 anos, que ajudava a mãe a fazer farinha na casa ao lado da de seu Otávio, tinha saído para buscar água no poço do vilarejo, a uns 100 metros dali. Carregava um balde de lata amassado e uma lamparina que balançava em sua mão, o fogo tremeluzindo, enquanto ela caminhava pela rua de terra, os pés descalços chutando pedrinhas soltas. A lua cheia iluminava o caminho, mas também tornava as sombras dos serrotes mais escuras, mais vivas. Foi então que ouviu um som, um arranhar na terra, como algo cavando rápido, seguido por um grunhido baixo que fez os grilos silenciarem. Virou-se devagar, o balde caindo com um clangor que ecoou na noite, e viu 2 pontos azuis brilhando entre os cactos. Olhos grandes e frios, fixos nela, a uma altura que nenhum bicho da Caatinga podia ter. O coração disparou, e ela correu, o vestido de chita rasgando-se nos espinhos enquanto a lamparina caía e se apagava, deixando-a na luz crua da lua. Sentia algo atrás dela, o som de garras cravando-se na terra, um bafo quente que cheirava a poeira e sangue seco, levando-a a gritar por ajuda, enquanto tropeçava no caminho irregular. Chegou em casa aos trancos, batendo na porta até a mãe abrir, o rosto pálido e os olhos cheios de lágrimas. Dona Joana, uma mulher magra de cabelos grisalhos e mãos calejadas de tanto sovar mandioca, pegou um facão de cozinha e um terço, enquanto seu Otávio, alertado pelos gritos, saiu da casa ao lado com a lanterna e o facão maior. Ele varreu o quintal com a luz, mas só encontrou o balde de Mariazinha, jogado perto do poço, com marcas de dentes que haviam amassado a lata como se fosse papel. Os cachorros do vilarejo latiam sem parar, mas nenhum se aproximava da rua, como se soubessem o que espreitava ali. Otávio voltou para dentro, trancou a porta com uma cadeira encostada e passou a noite vigiando, o facão ao lado enquanto os uivos ecoavam pelos serrotes, ora distantes, ora tão próximos que pareciam vir do quintal. Na manhã seguinte, Pedra do Fogo estava em alvoroço. Mariazinha contava a história entre soluços, descrevendo os olhos azuis que a seguiram, uma presença que parecia mais sombra do que carne. Seu Otávio reuniu os homens, o Zé do Juá, um roceiro baixo que trouxe uma garrucha enferrujada, o compadre Neco, um vaqueiro forte que carregava um facão e um rosário de madeira, e até Dona Sinhá, uma benzedeira de pele enrugada que apareceu com um saquinho de sal grosso e uma cruz de Jurema que ela mesma tinha entalhado. Decidiram ir até os serrotes, seguindo as pegadas de Mariazinha, marcas, fundas na terra seca que cheiravam a enxofre e levavam à furna de Inácio Ferro. O sol queimava o chão, o calor refletindo nas pedras e fazendo o ar dançar, mas o medo os mantinha gelados por dentro. Chegaram à furna ao meio-dia. O silêncio, da Caatinga quebrado apenas pelo canto rouco de um carcará que voava alto. A entrada da caverna era uma fenda estreita entre 2 pedras grandes, coberta de espinhos secos e exalando um cheiro que misturava enxofre, poeira e algo azedo, como carne deixada ao sol. Zé do Juá apontou a garrucha para a escuridão, as mãos trêmulas manchadas de suor, enquanto Neco segurava o facão com força, os olhos inquietos vasculhando os cactos ao redor.
Dona Sinhá ficou na frente, os pés descalços firmes na terra quente, e começou a jogar sal na entrada da furna, murmurando uma reza que misturava o credo com palavras estranhas em um dialeto sertanejo, talvez um canto que aprendera com os avós que fugiram da seca. De repente o chão tremeu, um estremecer que levantou poeira e fez as pedras rolarem pelos serrotes. Um rosnado subiu da furna, seguido por um uivo que cortou o ar como um trovão seco. E então ele apareceu, o lobisomem da Caatinga, uma figura colossal que saltou da caverna como uma tempestade de poeira viva. Era alto, mais de 2 metros, com ombros largos cobertos de pelo grisalho e empoeirado. Seco como a Caatinga, os músculos retesados brilhando sob a luz do sol. Os braços eram longos, terminando em garras curvas que pareciam facas de osso, e o rosto era um pesadelo em carne. Uma mandíbula torta cheia de dentes afiados e amarelados, pingando uma baba espessa que cheirava a terra seca e morte. E olhos, azuis profundos e brilhantes que pareciam relâmpagos cortando o dia claro. Ele soltou um uivo que fez o ar vibrar, o som ecoando pelos serrotes como um aviso ancestral. Zé do Juá disparou a garrucha, mas o tiro saiu torto, acertando um cacto e espalhando espinhos pelo chão, enquanto Neco avançou com o facão, acertando um golpe na perna da criatura que arrancou um jato de sangue preto e viscoso. O lobisomem revidou com um golpe de garra que jogou Neco contra uma pedra, o peito sangrando onde as unhas rasgaram a camisa. Otávio correu para ajudar, o facão erguido, mas Dona Sinhá gritou mais alto: "Volte pro inferno, coisa ruim, que o sal te queime e a luz te enterre." Ela jogou o resto do sal na direção do lobisomem, os grãos caindo no pelo grisalho e no chão, chiando como se tocassem fogo. A criatura hesitou, os olhos azuis piscando com algo que parecia raiva ou dor. Soltou um último rugido, grave e ressentido, que fez os pássaros levantarem voo dos mandacaros, e então recuou, saltando de volta para a furna com uma rapidez que não combinava com seu tamanho, o pelo grisalho desaparecendo na escuridão, enquanto as pedras pareciam fechar-se atrás dele. Os homens ficaram parados, ofegantes, o coração batendo nos ouvidos, enquanto Dona Sinhá caiu de joelhos na terra quente, a cruz ainda na mão, rezando até o sol começar a descer atrás dos serrotes. Voltaram para o vilarejo em silêncio, carregando Neco, que gemia com o peito envolto num pano rasgado. Dona Sinhá ficou na furna por mais tempo, espalhando o que restava do sal ao redor da entrada e fincando a cruz na terra como um selo, murmurando preces até a noite cair e a Caatinga voltar ao seu silêncio seco. Desde então, o lobisomem da Caatinga não reapareceu em Pedra do Fogo, mas os moradores ainda evitam os serrotes nas noites de lua cheia, e o som de um uivo distante às vezes ecoa pela Caatinga, lembrando-os de que algo ainda pode estar lá, esperando. Mariazinha cresceu, casou, teve filhos, mas nunca mais buscou água à noite. Os olhos azuis do lobisomem gravados em seus pesadelos como um aviso que ela passou aos netos. Dona Sinhá morreu em 1978, numa tarde de ventania, e dizem que suas últimas palavras foram um sussurro ao vento, um segredo sobre o que ela enfrentou na furna. Talvez uma promessa, talvez uma maldição, para que o lobisomem ficasse preso nas sombras da Caatinga, longe do sertão que ele um dia aterrorizou. Era uma noite úmida e abafada em Rio das Sombras, um povoado perdido nas matas densas do interior do Amazonas, onde a floresta parecia respirar ao redor das casas de madeira erguidas sobre palafitas. O ar pesado carregado de umidade e do cheiro, de folhas podres e rio barrento. A lua cheia lutava para atravessar o dossel de árvores gigantes, suas copas entrelaçadas formando um teto verde que filtrava a luz em feixes prateados, iluminando os telhados de palha encharcada, as redes penduradas, nas varandas e os caminhos lamacentos que serpenteavam entre as palafitas. O som da floresta era uma sinfonia constante. O coachar dos sapos, o zumbido dos mosquitos, o grito esporádico de um macaco
ou o estalar de galhos sob o peso de algo invisível. O ano era 1998, e Rio das Sombras, acessível apenas por barco ou por trilhas traiçoeiras, vivia isolado, suas gentes acostumadas a conviver com os mistérios da selva. Mas naquela noite, o que ecoava entre os sussurros dos ribeirinhos não era o canto de um pássaro noturno ou o rumor de um boto, mas o temor do lobisomem do rio, uma lenda que os mais velhos juravam ser tão real quanto a correnteza que cortava o povoado. Dona Teresa, uma curandeira de pele morena e cabelos grisalhos presos num lenço colorido, estava na varanda de sua palafita, moendo ervas num pilão de madeira sob a luz trêmula de uma lamparina a óleo. O cheiro forte de guaraná e cipó misturava-se ao ar úmido, e o som ritmado do pilão era um contraponto ao barulho da floresta, até que um ruído a fez parar. Um estalo grave, como uma árvore jovem sendo partida ao meio, vindo de algum lugar, além do rio que passava ao lado da casa. Ela largou o pilão, as mãos calejadas tremendo levemente, e pegou uma lanterna de pilha que guardava num cesto ao lado. O feixe de luz cortou a escuridão, iluminando as águas escuras do rio e as raízes expostas das árvores na margem. Mas então, ela viu algo que fez seu estômago revirar. Uma sombra imensa movendo-se entre as árvores, alta e encurvada, acompanhada por um par de olhos roxos que brilhavam como ametistas na penumbra. Não era onça nem macaco. Era algo que a fez correr para dentro, trancando a porta de tábuas com uma tranca improvisada, enquanto pegava um rosário e murmurava uma prece a São Francisco, pedindo proteção contra o que espreitava na selva. A lenda do lobisomem do rio tinha raízes profundas, contada desde os tempos em que os primeiros seringueiros chegaram à região, por volta de 1900, cortando árvores e marcando trilhas na floresta intocada. Um desses homens, um caboclo chamado Vicente Sombra, apareceu no povoado numa manhã de chuva fina, trazendo consigo um facão enferrujado e uma história que ninguém ousava questionar. Era um sujeito de pele escura e olhos fundos, sempre envolto num poncho de fibra de buriti que cheirava a mofo e terra molhada. Falava pouco, mas tinha um jeito de manejar o remo que impressionava os ribeirinhos, navegando o rio com uma força que parecia além do humano. Diziam que ele viera fugido de um seringal no Acre, após um incidente que deixou um capataz morto e uma maldição sussurrada entre os trabalhadores. Algo sobre um ritual na mata, um pacto com espíritos que Vicente nunca explicou. Ele se instalou numa choupana à beira do rio, perto de uma igarapé escondida por samambaias gigantes. E logo os sinais começaram. Galinhas sumiam das palafitas, encontradas dias depois com o pescoço torcido e o sangue drenado. Pegadas largas, com garras que afundavam na lama, apareciam nas margens nas noites de lua cheia. E um rugido grave, mais animal do que humano, ecoava pela floresta, fazendo até os mais corajosos trancarem suas portas. Uma vez, um grupo de pescadores decidiu enfrentar o mistério. Liderados por Manuel Remo, um homem forte de barba cheia que conhecia cada curva do rio, eles pegaram arpões, facões e uma espingarda de caça que Manuel guardava para onças. Remaram numa canoa longa até a choupana de Vicente numa tarde de céu encoberto, o som da água batendo no casco misturado ao canto dos pássaros e ao medo que crescia em seus peitos. Chegaram ao entardecer, o rio tingido de tons alaranjados pelo sol poente, mas a choupana estava vazia, a porta entreaberta balançando com a brisa, o fogo apagado e um cheiro de enxofre e podridão impregnando o ar. Na margem, encontraram um buraco na lama, profundo e largo, com marcas de unhas que desciam até a água. Antes que pudessem voltar, um grunhido subiu do rio, seguido por uma forma que emergiu entre as samambaias. Uma criatura de pelo preto e encharcado, olhos roxos, brilhando como relâmpagos, e dentes que reluziam na penumbra. Manuel atirou, mas o chumbo se perdeu na água e a coisa avançou.
derrubando a canoa com um golpe que partiu a madeira em lascas. 2 homens morreram ali, despedaçados na lama, enquanto Manuel escapou nadando, o terror o carregando até a margem oposta. Desde então, o lobisomem do rio virou uma certeza, um guardião sombrio das águas que assombrava as noites de lua cheia. Naquela noite de 1998, o lobisomem parecia mais próximo do que nunca. Joãozinho, um menino de 15 anos que ajudava o pai a catar castanha na mata, tinha saído para buscar água no igarapé perto da palafita da família, a uns 50 metros dali. Carregava um balde de alumínio e uma lanterna de querosene que balançava em sua mão. O fogo tremeluzindo enquanto ele caminhava pela trilha lamacenta, os pés descalços afundando na terra molhada. A lua cheia filtrava-se pelas árvores, criando um jogo de luz e sombra. Mas então ele ouviu um som, um chapinhar pesado na água, como algo grande se movendo, seguido por um rosnado que fez os pássaros silenciarem. Virou-se rápido, o balde, caindo com um baque na lama, e viu 2 pontos roxos brilhando entre as samambaias. Olhos grandes e profundos, fixos nele, a uma altura que nenhum bicho da mata podia ter. O coração disparou, e ele correu, a camisa de algodão rasgando-se. Nos galhos, enquanto a lanterna caía e se apagava, deixando-o na penumbra da lua, sentia algo atrás dele. O som de garras chapinhando na lama. Um bafo quente que cheirava a rio podre e enxofre, levando-o a gritar por socorro, enquanto tropeçava nas raízes expostas. Chegou a palafita aos trancos, batendo na porta até o pai abrir. O rosto pálido e os olhos cheios de lágrimas. Seu pai, o seu Raimundo, um castanheiro de pele escura e barba rala, pegou uma espingarda de caça e uma lanterna mais potente, enquanto a mãe, Dona Lúcia, acendia uma vela e rezava um terço em voz alta pedindo proteção a São Benedito. Raimundo saiu para a varanda, o feixe de luz varrendo o igarapé, mas só encontrou o balde de Joãozinho, jogado na margem, com marcas de dentes que haviam amassado o alumínio como se fosse papel. Os sapos tinham silenciado, e o ar estava pesado, carregado de um cheiro que misturava enxofre e água estagnada. Ele voltou para dentro, trancou a porta com uma tranca de madeira e passou a noite vigiando, a espingarda no colo, enquanto os rugidos ecoavam pela floresta, ora distantes, ora tão próximos que pareciam vir debaixo das tábuas. Na manhã seguinte, Rio das Sombras estava em polvorosa. Joãozinho contava a história entre soluços, descrevendo os olhos roxos que o seguiram, uma presença que parecia mais sombra do que carne. Raimundo reuniu os homens, o Zé Canoeiro, um ribeirinho magro, que trouxe um arpão de pesca, o compadre Pedro, um castanheiro forte que carregava um facão e um rosário de sementes, e até Dona Teresa, que apareceu com um saquinho de sal grosso e uma cruz de madeira de lei que ela mesma tinha entalhado. Decidiram ir até o igarapé onde Joãozinho viu a criatura, seguindo pegadas fundas, na lama que cheiravam a podridão e levavam a um ponto onde a água era mais funda e escura. O sol filtrava-se pelas copas, o calor refletindo nas poças e aquecendo o ar úmido. Mas o medo os mantinha gelados por dentro. Chegaram ao igarapé, ao meio-dia. O som da água lambendo as raízes das árvores misturado ao zumbido de mutucas que voavam em círculos. A choupana de Vicente era agora um monte de tábuas apodrecidas coberto de musgo e cipós. Mas o buraco na margem ainda estava lá. Uma fenda escura que descia até o rio, exalando um vapor quente e fétido. Zé Canoeiro apontou o arpão para o buraco, as mãos firmes apesar do suor que pingava da testa, enquanto Pedro segurava o facão com força, os olhos inquietos vasculhando a mata ao redor. Dona Teresa ficou na frente, os pés afundando na lama, e começou a jogar sal na água, murmurando uma reza que misturava o Pai Nosso com palavras em tupi que ninguém entendia. Talvez um canto que aprendera com os avós indígenas. De repente, a água tremeu, bolhas subindo à superfície como se algo respirasse lá embaixo, e um rosnado grave fez a floresta inteira vibrar.
Então ele surgiu, o lobisomem do rio, uma figura imensa que emergiu da água como um pesadelo vivo. Era alto, mais de 2,5 metros, com ombros largos cobertos de pelo preto e encharcado que pingava lama e folhas, os músculos retesados brilhando sob a luz filtrada. Os braços eram longos, terminando em garras largas que pareciam remos de tão grandes. E o rosto era uma visão de terror. Uma mandíbula torta cheia de dentes afiados e irregulares, pingando uma baba espessa que cheirava a rio podre. E olhos, roxos, profundos e brilhantes que pareciam refletores cortando a penumbra. Ele soltou um rugido que fez as águas ondularem, o som ecoando pela mata como um trovão submerso. Pedro gritou e largou o facão, correndo para a palafita mais próxima, enquanto Zé Canoeiro cravou o arpão no ombro da criatura, arrancando um jato de sangue negro que manchou a água. O lobisomem revidou com um golpe que jogou Zé contra uma árvore, o peito sangrando onde as garras rasgaram a camisa. Raimundo disparou a espingarda, o chumbo acertando o peito da criatura, que rugiu, de fúria, mas não caiu. Dona Teresa ergueu a cruz, os braços tremendo sob o peso, e gritou: "Volte para as águas escuras, coisa da mata, que o sal te leve e a luz te afogue." Jogou o resto do sal na direção do lobisomem, os grãos caindo na água e na pele molhada, chiando como se queimassem. A criatura hesitou, os olhos roxos piscando com algo que parecia confusão ou dor. Soltou um último rugido, grave e ressentido, que fez os pássaros levantarem voo das árvores próximas, e então mergulhou de volta. Na água, o pelo preto desaparecendo nas profundezas enquanto as ondas se espalhavam pela superfície. Os homens ficaram parados, ofegantes, o coração batendo nos ouvidos, enquanto Dona Teresa caiu de joelhos na lama, a cruz ainda na mão, rezando até o sol começar a descer atrás das copas. Voltaram para o povoado em silêncio, carregando Zé Canoeiro, que gemia com o peito envolto num pano ensanguentado. Dona Teresa ficou na margem por mais tempo, espalhando o que restava do sal ao redor do buraco e fincando a cruz na lama como um marco, murmurando preces até a noite cair e a floresta voltar ao seu canto habitual. Desde então, o lobisomem do rio não reapareceu em Rio das Sombras, mas os moradores ainda evitam o igarapé nas noites de lua cheia, e o som de um chapinhar distante às vezes ecoa pelas águas, lembrando-os de que algo ainda pode estar lá, espreitando. Joãozinho cresceu, virou castanheiro como o pai, mas nunca mais buscou água à noite. Os olhos roxos do lobisomem gravados em sua memória como um aviso que ele passou aos filhos. Dona Teresa morreu em 2005, numa tarde de chuva forte, e dizem que suas últimas palavras foram um sussurro ao vento, um segredo sobre o que ela enfrentou no igarapé. Talvez uma promessa, talvez um pacto, para que o lobisomem ficasse preso nas águas escuras, longe das palafitas que ele um dia aterrorizou.